Olá, pessoal. Muito boa noite, porque nós estamos gravando hoje aqui às 22 horas, com um convidado super especial, que é o horário que eu estou aqui tirando do Dr. Júlio Lovise. Tem uma relação direta com a profissão de cardiologista com o que nós trabalhamos. Então, olha, muita coisa legal. Uma honra estar recebendo o Dr. Júlio conosco. Boa noite, Cadinho. Boa noite a todo mundo que vai estar aí participando. Agradecer a oportunidade de estar aqui falando sobre isso. Você sabe que isso é uma coisa que a gente faz com carinho especial, né? Falar de exercício, falar de esporte, falar de saúde é uma coisa que a gente gosta e faz com muito prazer. Eu estou rindo sozinho aqui porque eu lembro do Júlio. Eu lembro da época que a gente tá falando de época de força que não tinha academia, né? É, Então lá atrás, você é atleta de moto, sempre andou muito bem, né? Motocross, enduro, essa é, coisa toda. Aí o Júlio tinha fama de salvar a galera das roubadas, quando as motos caíam. Tinha apelido de Hulk, Júlio. O essa, pessoal, pô, chama o Hulk lá que resgata, tira todo mundo. Não isso vai é passar ali, chama o Júlio que o Júlio passa. Isso é uma fase do passado negro que eu quero esquecer. Mentira. Não. É que a gente sempre teve esse cuidado de estar ajudando todo mundo, até porque, sei lá, é inerente, a gente sou médico, então você acha que vai ajudar os Mas outros. Então, além de Messi, era forte pra caramba, sempre fui naturalmente, né? grande, Você né? era Sempre fui grandão. muito grande. Então o pessoal usava isso daí. Falou assim: opa, deixa que vem o resgate, está vindo aí. E é curioso, cara, que isso é uma coisa que a gente não perde. Até hoje, quando a gente sai para fazer nossas viagens, as coisas que a gente faz de moto, mas até hoje a gente virou um cara que resgata todo mundo. Mas Resgata todo mundo, eu né? faço adoro fazer isso, acho que é muito bom. A gente vira um meio que É, cuidador de todo mundo, né? Acho que e, tem a ver com que a área que eu escolhi. e associa muito com a medicina isso também, é bem É, legal isso, né? Mas você tava falando, eu acho também bacana a gente falar, hoje você tá pedalando, né? Você é, tá usando a bike. hoje eu faço um pouquinho de cada coisa, né? Na verdade, eu já pedalei mais, aí agora tá sempre aquele negócio, né? Como eu nadei durante muito tempo, que era uma coisa que eu Aham, gostava demais, eu achava que era, para mim, você fala até hoje, eu gostava tanto que você começa a exagerar, né? Você já começa a virar um exato. praticante achando que você é um grande praticante e tal, aí vamos começar a pegar uma galera, vamos fazer travessia, começou a fazer travessia, aí você vai naquela do faço o que eu digo, não o que eu faço, né? E vai até lesar o ombro. Em vez de cuidar do ombro e evitar a lesão, você acaba lesando. E quando lesou, aí eu afastei um pouquinho, aí fui andar um pouco de bike e tal. E hoje em dia, até por conta do tempo mais escasso que eu tenho realmente, eu vou para academia regularmente, eu faço meus exercícios. A gente tem, eu sempre fui muito adepto, né, daquela atividade multidisciplinar. Eu acredito muito no trabalho multidisciplinar. Então, Aham. pô, eu tenho pela estatura, pelo peso, sempre foi alta, tem problema de coluna, então, ó, vai no fisioterapeuta, o cara fala, você vai fazer isso, não vai fazer aquilo. Vou no educador, fala, ó, esse exercício é bom para você. Então, eu me adaptei dentro disso e vou seguindo fazendo as atividades, tentando equilibrar isso para Equilibrar, né? manter a saúde. A ideia é aquela, né? É morrer o mais saudável possível, o mais velho possível. Então, estamos É. tentando ir nesse O caminho. mais saudável possível, a gente já tá dando o caminho aqui, que é o VO2, subir seu VO2, eleva seu Já é uma VO2, coisa. que é uma coisa importante, Já né? é uma coisa importante, já vale a pena fazer isso. E a Massa. ideia, quando a gente fala muito com esse foco que a gente tem muito na saúde, é tentar fazer o pessoal entender que, às vezes, você não precisa exagerar na dose, você não precisa. Eu brinco, eu costumo falar, né, que quando eu tiver tempo, que provavelmente vai ser depois que eu morrer, eu vou ter que psicografar um livro para minha mulher, que vai falar sobre isso. Eu brinco, eu falo que o livro já tem título, vai ser Equilíbrio, né? Aham. Então, eu acho que você tem que ver o seu foco, o que você está procurando, para você atender o que você está almejando. Então, hoje eu trabalho muito com foco na saúde. Então, às vezes eu falo, ó, você talvez não precise treinar numa intensidade tão alta para não se lesionar, mas continuar treinando sempre, porque isso vai reverter em benefício o seu nível de colesterol, você vai melhorar seus níveis de açúcar, você vai reduzir seu peso, você vai ter um ganho cardiovascular grande. Então, a gente equilibra isso de uma forma, ou tenta de equilibrar, de uma forma que o cara se mantenha ativo por um período mais longo e se mantenha útil. Evitar uma lesão que às vezes tira ele de uma atividade porque exagerou, porque às vezes não respeitou o limite, ou porque não respeitou o descanso, que também faz parte do treinamento, Uhum. essa coisa. Então a gente tenta equilibrar isso um pouco. Eu acho que é uma coisa muito importante a gente estar É fazendo. bem legal você falar sobre isso, porque eu até te perguntar sobre a questão da dieta, né? Do estilo de vida da pessoa, o quanto que isso afeta a saúde do coração, né? Porque a gente está falando assim. E se tem alguma relação que você falou também do. Porque tem muito mito em cima da questão
do exercício intenso, algumas pessoas falam, não, não tem idade mais para fazer isso. E aí eu sou um árduo defensor do contrário, que eu já tenho mais de 50 anos e defendo que as pessoas acima de 50 anos para ter realmente, né, talvez uma vida mais ativa, porque as pessoas pensam assim, não, não posso fazer isso, elas mesmas se limitam e falam, não, não vou fazer porque eu não tenho idade para fazer isso. Tanto é que existiu o mito até da musculação, não posso treinar força porque eu não tenho mais idade para fazer força. Então você vê poucas pessoas de idade avançada em academia, você vê poucas pessoas fazendo um treinamento intervalado com idade acima de 50, 60, 70 anos. Então, somando aí dieta, vida saudável, com treinamento intenso, como é que isso funciona para o É, coração, eu Júlio? acho que isso daí é uma coisa que a gente está conseguindo mudar uns paradigmas que são muito antigos. E não são antigos, não que eu não goste de nada antigo, eu acho que tem muita coisa antiga que é boa, mas tem, o que não está sendo respaldado pela literatura tem que ir mudando gradativamente. Então, esse conceito, acima de uma certa idade o cara não pode fazer exercício de força, não existe muito isso. O que a gente tem que fazer é o que é adequado àquele indivíduo, né? Uhum. Eu tenho um cuidado muito grande, eu não gosto muito quando o pessoal coloca todo mundo no mesmo saco, faz um Lembrar. saco de gato, sacode aquilo e faz igual para todo mundo. Eu acho que receita de bolo não funciona. Esse é um cuidado que eu costumo falar, eu tenho muito isso. É o Bem cuidado legal. individualizado. É, Então, isso é importante você mesmo. pega um cara que às vezes treinou a vida toda. Então, por exemplo, você pega, pô, você treinou a tua vida toda. Se aos 50 anos faz coisas na bicicleta que eu tenho certeza que nego com 30 não está fazendo. Uhum. Então, a idade é o menos importante disso. Você tem que ver o É, histórico do cara. O isso. cara, eu acabei de citar o caso do Manfroy. Manfroy foi um triatleta que treinou a vida inteira. E o cara chegou aos 78 anos com VO2 de nego de 30, 35 anos. Por quê? Ele era. Claro, toda a regra tem suas exceções. E a gente tem aqueles indivíduos que são excepcionalmente dotados, tem indivíduos que foram geneticamente favorecidos e que Aham. mostram isso para a gente, né? Então, isso é um dado muito importante. Tem gente que não dá para você querer acompanhar. Ah, é, isso é Ali é que verdade. acompanha pato, morre afogada, senão vai ter que aprender a nadar, porque é difícil realmente. Agora, se o cara tem um histórico de vida, que treinou a vida toda, eu tenho paciente de 70 anos que corre, eu fiz um teste esses dias na clínica, um cliente meu que é um corredor, e o cara, pô, tá com 74 anos. Eu chamei minha filha para ver, a Luísa está lá trabalhando com ela. Vem cá ver o exame desse cara. 48 de VO2, 74 anos. Agora é um cara magro, que se dedica ao treinamento, cumpre as planilhas regularmente, se alimenta Ah, rigorosamente isso é bem. muito. Isso é um conjunto de fatores. Então, eu estava falando que eu gosto da equipe multidisciplinar por causa disso. Se você quer fazer um negócio bem feito, tem o seu nutricionista, vai no seu fisioterapeuta, ver se você está fazendo uma coisa, vai no seu treinador, ver se o teu movimento está correto, se a tua biomecânica para aquele determinado Aham. exercício que você faz está adequada, para você diminuir sua Massa. chance de lesão. Quanto mais adequado você tiver dentro disso, mais longe você vai. E É, eu acho que é muito por aí. sem Eu dúvida. acredito muito nisso. E dentro dessa história que a gente está falando aqui, tem muita coisa legal. E eu parei de pensar aqui, tem alguma coisa assim, Júlio, que a gente poderia ficar em alerta, ficasse assim, falar assim, tem algum risco que muitas vezes sinaliza, por exemplo, um cara que pratica sempre exercício, fala, pô, engraçado, tô tendo muita tonteira, tô tendo desmaio durante o exercício. Eu lembro que a gente conversou muito sobre isso aqui em relação à morte É, súbita, né? isso é Tem alguns sinais importantes, né? o grande cuidado que a gente tem na medicina do exercício, talvez o grande foco que a medicina trouxe, a medicina do exercício aplicada, principalmente o exercício de alta intensidade, foi muito com relação a esses eventos súbitos. Qualquer evento súbito num atleta, ele é muito importante, ele é muito chocante, ele Uhum. impacta muito nas pessoas. O cara vira e fala assim, pô, se esse cara que treina toda a vida, corre como teve um problema, imagina eu que não faço nada. Ixi. E às vezes desconhece o que está acontecendo, que é isso que você É, falou. Então, às vezes, o cara está tendo sinais de que ele não está num caminho muito bom e não dá valor a esses sinais. Então, e eu tenho assim, a gente poderia ficar a noite toda citando exemplos. é. O mais recente que eu tive foi de uma corredora. Ela é uma corredora já de uma certa idade, entrou na menopausa. E qual que foi o sinal que ela levou para mim? Ela chegou lá um dia e falou assim: ah, Júlia, eu estou muito bem, está tudo muito bem, continuo minhas coisas, só estou com um pequeno problema. O que que é? Não, eu tenho um pace bem regular de 6, tranquilo, não faço força, e de
4 meses para cá, eu não consigo manter meu pace. Como assim? Não, não consigo. Eu corria 10 km uma hora, não corro mais de jeito nenhum. Quando chega uma hora, eu tô com 8,5, me matando, tô morta de cansado. Falei, isso não tá legal, vamos ver o que está acontecendo e tal, babá. E foi interessante que ela percebeu e chamou a atenção dela. É muito comum até falar, não, eu fiquei mais velho, 3 meses mais velho, então meu pace caiu. Pera, 3 dias mais velho, 3 meses não vai mudar rápido, nada, né? Então tá meio rápido. E quando ela levou isso pra gente, fomos conversar. É a área que a gente gosta mais, que é essa parte. Investigar. O que aconteceu, o que mudou, não aconteceu nada. A única coisa de novo que tem é que eu comecei a fazer reposição hormonal. Qual que foi o... Opa, não é que isso seja um problema de maneira nenhuma, mas se isso coincidiu temporalmente com a sua queda de desempenho, vamos aprofundar a investigação. O que resultou a investigação dela? Embolia pulmonar periférica. Foi um azar que ela deu. Então você é contra a reposição hormonal? Longe disso, estou falando nada disso. Estou falando que o sinal que ela teve foi uma queda de rendimento, que ela não estava encontrando por quê. Realmente, ela viu, eu do dia a dia eu estou bem, não sinto nada. Quando a gente foi investigar, ela tinha um comprometimento cardiovascular associado ali. Então, esses pequenos sinais que a pessoa às vezes não dá muito valor são importantes. E uma coisa que a gente sempre fala, isso já que nós estamos falando aqui, eu tenho certeza que vão ter muitos atletas ouvindo, você tem que ouvir o seu corpo também. Você escuta o que a gente está falando, escuta o seu corpo. Se você teve uma síncope treinando, síncope em indivíduos que treinam ou no alto rendimento ou praticante de alta intensidade, é um sinal extremamente importante. Você tem que dar uma pausa, parar, procurar um profissional da área, escutar o que ele tem para te falar, fazer uma avaliação completa. Pode ter sido uma coisa tão simples como um esquecimento da sua alimentação. Esqueci de tomar o café da manhã e sair fazer um treino de 6 horas. Pum, pode acontecer. Estava com fome e desmaiei. Pode ser uma hipoglicemia? Pode. Mas pode ser alguma coisa mais séria. E a gente tenha cuidado sempre de chamar a atenção sobre isso, porque isso é um dado muito importante. Dentro disso aí, Júlio, está muito comum agora também, você me deu uma brecha aqui para falar sobre a dieta do intermitente, né? O jejum intermitente está muito popular e muitas pessoas fazendo isso sem orientação nutricionista, né? Aí pega para fazer, eu tenho visto muitas pessoas, pô, Cadinho, eu ouvi falar outro dia que você falou que saiu em jejum. Eu falei, não, eu fiz uma preparação para fazer isso e tal, para começar a usar mais um pouco do sistema lipolítico e coisa e tal, fazer mais lipólise e tal, para tentar buscar um caminho das duas fontes, né? Tanto a glicolítica, né? Ensinar o corpo, treinar o corpo. Então, assim, fiz um treinamento para aquilo ali. Aí, assim, mas tem muitas pessoas que fazem aleatoriamente. O jejum intermitente, eu participei recentemente de um debate muito interessante com 2 endocrinologistas que se dedicam ao esporte, tem até um curso que a gente está participando, chamado do Esporte, bem legal, nome legal. A gente estava participando recentemente de uma live e eles estavam comentando sobre isso e foi muito interessante, porque ele falou, a coisa do jejum intermitente, fazer exercício aeróbico em jejum prolongado e tal, é interessante, não é? E tal. Então ele abordou muito isso, eu quero utilizar mais minha via lipolítica, eu quero trabalhar um pouco mais isso. O problema é que as pessoas pensam em fazer isso da noite para o dia, entendeu? E às vezes não começam da maneira que deveria ser. Então, algumas coisas que foram colocadas, isso pode ser interessante para uma série de desvios que você queira procurar no seu treinamento para alcançar uma via alternativa. Sim. Geralmente, em termos de melhora de rendimento, isso não vai acontecer. Não acontece. Não acontece. Comprovadamente não acontece. Não acontece. Então, se o teu problema é melhorar rendimento, você tem que procurar um outro caminho. Esse não é o melhor. Se você está pensando, não, estou pensando em adaptar meu corpo, que eu estou fazendo uma prova muito longa, eu quero que ele já esteja mais... Isso é uma coisa que você pode até pensar em fazer, mas aí você tem que ter uma orientação profissional adequada, procura um profissional da nutrição, aí você tem que ver. E também o pessoal faz assim, né? Acorda hoje eu vou fazer jejum, porque eu não comi ontem desde 7 horas da noite, vou fazer aproveitar. Jejum até meio-dia, vou aproveitar e vou dar uma corrida de 20 km. Eu tomei sem fome agora. Vou aproveitar. Eu levantei meio sem você fome. Corre 20 km? Não, eu como 10, não. mas hoje, como eu estou em jejum, vou correr 20. Vai ter problema, não tem jeito, entendeu? Então, isso tem que ser uma coisa que nem você falou, você tem que se preparar, você tem que procurar orientação profissional, você tem que ver qual é o seu basal em termos de consumo calórico, de quanto você está consumindo ao longo do dia, o que você vem ingerindo regularmente. Isso não é uma coisa para fazer da noite